Pronto, definindo uma classe normal, podia ser a day. Ele cria este esqueleto, mas eu vou apagar o esqueleto. E, para já, os atributos devem ser privados, como regra. E é uma regra que não terá exceção à partida. Embora diga que não há tal coisa, não é? Mas aqui é difícil haver uma exceção para isso. E as nossas variáveis era o rain e o sun. Portanto, a diferença entre a relação a duas variáveis e sun. A diferença é que colocamos o private atrás e não colocamos ali logo um valor no rain e no sun. Porquê? Porque aquilo não é propriamente ainda a definição de... É uma definição de variável, mas não lhe vamos dar já ali um valor. É um bocado por regra de estilo, não quer dizer que não fosse possível, mas vamos, como uma regra, dar valores àquelas variáveis no construtor do day. Ou seja, naquela função especial que é chamada quando fazemos new day. Essa função... a variável, mas só não lhe atribuímos valor. Não lhe atribuímos valor à partida, não. É um bocado estar ali, como está ali um pouco numa lógica de minuta, que está ali para nós depois lá colocarmos o valor. Porquê? Porque cada objeto da classe day vai dar um valor àquelas variáveis. Valores àquelas variáveis que são, à partida, podem ser diferentes. Para num new day, para um dia, podemos querer pôr ali 3, 4, no outro podemos querer pôr 4, 5 naquelas variáveis. Mas todos os objetos da classe day vão ter aquela informação. O rain e o sun. Portanto, é por isso que eu digo que é muito pensar numa minuta, pode ajudar cada pessoa a preencher o nome e a morada. Todos têm que preencher o nome e a morada, mas o valor do nome e da morada será diferente de pessoa para pessoa. Mas a minuta a partir é mesmo. A informação que lá está é idêntica. Os valores que lá colocamos é que mudam. Às vezes fala-se em metadados para dizer isso. Os dados é o nosso nome e a nossa morada. O metadado era o nome, é a varinha que está lá. Nome, morada. Portanto, a gente tem que dar um valor ao nome e à morada. É isso que está aqui a fazer o reino e o sun. Nome é o reino, não é? É o reino e o sun. Temos que dar um valor, sim, que é o que vai ser preenchido. Vai ser preenchido um valor para o reino e o valor que vai ser preenchido, neste caso, são os dois do tipo int. Porque nós dissemos que no reino só podemos guardar ints, no sun só podemos guardar ints. Agora, vou parar aqui e vou fazer aqui um códigozito só para vermos isto, a ver como é que utilizamos isto. E agora aqui já vou fazer um console program só para fazermos uns prints. Aqui, vamos fazer aqui days. Não tenho nenhum nome muito bom para este programa, vou chamar daisy odd input output. Depois metes no modelo? Sim, posso pôr. Agora, o que é que a gente aqui faz? A gente quer poder definir objetos day. Vamos definir só um, como exemplo. Por exemplo, podemos chamar Sunday, igual. Isto é nome de gelado, não é? Não é bem, o gelado é com E, não é? Day, e agora? Está aqui um bocado em baixo, não é? O que nós queremos fazer é algo deste género. Por exemplo, aqueles valores que estavam ali eram 1, 3. E agora, queríamos poder fazer isto. Diz println e podíamos fazer sun, as horas de sol e de chuva, né? Podíamos fazer assim, sun hours igual, e aqui podemos fazer um mais, e agora Sunday. E se a gente quiser saber as horas de sol, como é que acham que ficava? Fazíamos assim, get sun, não era? O ideal era ser sun hours, mas acho que ali no guia está só sun, não é? Get sun é o que toda a gente quer. Tem um método para fazer get sun. Não é? Assim. O que é que acha que isto faz? Fará! Neste momento não faz nada, que isto ainda não está feito o código para isto funcionar, não é? Se a gente agora tentar compilar, ele vai se queixar que nem sequer sabe o que é este day 1.3. Mas vai escrever o quê? O que é suposto vir a escrever
quando tiver feito. Neste caso, ia só buscar o 3. O 3 é o 3 que é o segundo, é? Exato. Portanto, ia escrever sun hours igual a 3. É isso que queremos que faça. Não é? Porque as horas de sol é o segundo número à partida que indicamos. O que aconteceu? Nós guardamos o 1 e o 3 dentro de um objeto da classe day, que tem lá sítio para guardar dois inteiros. E esses dois números inteiros têm o significado de serem as horas de sol e as horas de chuva. Portanto, isto serviu para arrumar dois números que à partida estavam desgarrados, eventualmente. Por exemplo, podia dar um array no outro, não é? Mas agora ainda não estamos a falar do array. Mas pegámos esses dois números separados, que eram as horas de sol e as horas de chuva, e juntámos-los num só objeto. Esse objeto junta essas duas informações. E como é que ele sabe que as primeiras são de chuva e que as segundas são de sol? Isso vamos nós dizer, ele ainda não sabe. Ainda vamos ter que dizer isso. Se nós aqui quiséssemos dizer, não tínhamos nesta linguagem a única hipótese era pormos aqui um comentário. Às vezes faz isso, mas não é muito comum. Podíamos pôr aqui, como o primeiro queremos que seja a chuva, podíamos fazer algo deste género. Ou então até ao contrário, se preferíssemos. Qualquer coisa assim. E depois agora aqui punhamos sun hours. Era uma forma de comentar isto, não é? Noutras linguagens isso até seria possível nós dizermos aqui o nome do parâmetro. Mas em Java não temos isso. Pronto, isto é o que nós queremos que funcione. Para isto funcionar, temos que vir agora aqui à nossa classe day. E no fundo vamos tentar pôr isto aqui visível. E agora aqui, o que é que nós temos que escrever aqui para que esta primeira linha funcione, do new day? Temos que definir o construtor da nossa classe. Que para já tem que ser público. Senão não podíamos chamar aqui de outra classe. E depois o nome dele é o mesmo nome da classe. E a seguir são os parâmetros. Quais são os parâmetros? Os parâmetros podem ter exatamente os mesmos nomes. Não há razão nenhuma para inventarmos outros nomes. Fazíamos isto. Pomos as chavetas. E o que é que vamos fazer? O que é típico nos construtores fazerem, uma das coisas típicas é inicializar, ou seja, darem valores iniciais ao objeto. No fundo, preencher a tal minuta. Nós, ao dizermos isto, new day 1.3, estamos a dizer que queremos guardar este 1.3 lá nos sítios respectivos. É isso que vamos dizer no construtor. Este 1.3 vai ser aqui o nosso rain sun. Portanto, este 1 aqui e este 3 vão passar por rain e sun. Então nós agora aqui queremos guardar este rain neste. E agora tem aqui uma pequena armadilha. Estas duas variáveis já são diferentes. Este é um parâmetro, portanto é uma variável local aqui desta função especial que é o construtor, por assim dizer. Esta é outra. Rain igual a rain. E então o problema é que quando a gente escreve só rain, isto poderia... Ele vai procurar o mais próximo. O mais próximo é este. Mas se aqui não existisse um rain, e aqui tivesse outra coisa qualquer esquisita, não interessa, este rain já era aquilo. Para evitar estas confusões, o que a gente faz é ter aquela regra. Quando estamos a referenciar os atributos, estas que estão cá fora, por assim dizer, vamos usar sempre, embora não seja obrigatório, vamos ter a regra de usar o this. O nosso conhecido this. O thisRain é sempre um atributo. Se não existir aqui uma coisa chamada rain, isto dá erro. E se fizesse com o day? Com o? Com o day. Chama-se mesmo classe. Com o day. Day.rain. Day.rain. Se a gente fizesse aqui, a questão é, se fizéssemos aqui day.rain, não há nenhum day aqui. Está a classe. A classe é day em letra maiúscula. Sim, mas não pode utilizar a classe. Pode-se utilizar a classe, e nesse caso seria um D maiúsculo, mas só vamos fazer isso quando a variável for static, que é uma coisa que ainda não falámos muito. Só falámos de definir constantes static. Lembra-se de fazer final, static. Pronto. Também pode haver atributos static, mas não vamos falar disso ainda. Mas um atributo static, ou seja, algo idêntico a isto, tivesse aqui a palavrinha static atrás, não pertencia à minuta de cada objeto. Era como se houvesse... Isto agora vou fazer aqui uma analogia. O problema das analogias é que quebram sempre em algum sítio, não é? Se a gente tiver uma minuta, voltando àquela analogia da minuta, do nome e da morada, que cada pessoa põe lá o seu nome e a sua morada,
Então, cada pessoa que vai preencher recebe um papelinho com o nome e morada e põe lá. Cada minuta preenchida é um objeto. Que até inicialmente pode não estar preenchida. Pronto, também pode haver uma data de minutas todas por preencher e também são objetos. Não estão inicializadas, como a gente diz aqui na programação. Não têm ainda valores. Ainda não tem lá o nome e morada. Mas depois cada pessoa põe o seu nome e morada, que é o que vamos fazer aqui no construtor. Essas tais variáveis static seria como se existisse uma minuta com informação que era igual em todas as minutas de todas as pessoas. De certa forma podem pensar nisso. Está aqui a ver se arranjava uma analogia, como se fosse aquelas, por exemplo, se fosse o cabeçalho da minuta. Em vez de estar... não, melhor ainda, não é o cabeçalho, porque isso depois também está em cada minuta. Não é? Se quisessem que há uma informação que é comum a todas aquelas minutas, mas como é comum a todas, não vale a pena estar escrita em todas. Então, havia uma informação comum a todas as minutas. Ou, por outras palavras, uma informação para a classe, para aquela classe de minutas. Que era importante, estava no outro papel à parte. E estava lá essa informação. Essa informação que estava à parte e que era comum a todas as minutas e por isso não precisava estar em todas, eram as variáveis static. Portanto, no fundo era informação que era daquele conjunto de minutas, mas não era de nenhuma minuta em particular. Isso é que são as variáveis static. Normalmente nós evitamos usar variáveis static, essa é uma regra. De vez em quando usa-se. Esta é mesmo uma regra com exceção. Mas a regra é evitar variáveis static. Porque se for static, tudo static, quer dizer que não precisamos de objetos para nada. Porque para todos os objetos só há, de uma determinada classe, só há a tal minuta sozinha. Então, por mais objetos que tivéssemos, não conseguíamos ter várias informações. Era sempre a mesma para todos. Era a informação comum a todas as pessoas ou a todas as moradas. Então, todas as pessoas que estavam a preencher as minutas tinham uma informação comum que podiam consultar se quisessem. Olha, podia ser as instruções para preencher a minuta, por exemplo. Era uma informação que era relevante para todas as minutas, mas não era de cada minuta. Portanto, não era de cada objeto. Isso é que são as variáveis static. E essas variáveis static, nós acedemos-las, ou devemos aceder, colocando nome da classe, ponto, nome da variável. Enquanto que esta, nós acedemos a elas colocando nome do objeto. E como estamos cá dentro, o objeto é o this. O this.reign é este reign. Então, se nós queremos que este reign fique o valor deste parâmetro, fazemos isto. This_reign igual a reign. E este é um idioma muito, muito comum na linguagem Java e em muitas outras. Estamos a atribuir o valor que vem por parâmetro ao atributo. Quando fizemos o new day, 1.3, este 1 primeiro foi copiado para o parâmetro reign. E depois esse 1 que está no parâmetro reign foi copiado para o atributo reign. Aqui já preenchemos um campo da minuta. E naturalmente faríamos o mesmo para o outro. Ainda temos que mudar os valores. E os valores foram dados aqui. 1, 3. Isto é a receita que dá para todos. Ou seja, se nós agora aqui fizermos a mesma coisa para outro dia, claro que aqui... Aí criamos um novo dia e não podíamos não atribuir nada de parâmetros. Novo dia para chamar o Tuesday. Podíamos... Chamá-los os métodos. Chamar o método. Podíamos não dar valores iniciais. Sim, podíamos criar eventualmente o dia sem parâmetros, mas nesse caso tínhamos de ter aqui um construtor sem parâmetros. Mas isso era possível, mas só devemos fazê-lo se isso fizer sentido, se tiver utilidade real. Porque se for para a seguir irmos colocar valores, então é um bocado a mesma história das variáveis. Se a gente quer colocar valores, é melhor fazer tudo de uma vez, ou seja, definimos o objeto logo com os valores que queremos. Porque é como uma variável, a gente não deve definir int i e depois logo a seguir dizer i igual a 4. Então podemos fazer logo int i igual a 4.
Não vale a pena haver um momento em que não tem o valor. A não ser que fosse importante, de facto, haver um momento em que o objeto não tinha valor. Mas aqui, à partida, nós só vamos precisar destes objetos. Estes objetos são simplesmente para guardar dados. Normalmente só precisamos do objeto quando já temos os dados, porque antes de termos os dados não precisamos do objeto para nada. 7 objetos. Podíamos, o set não vi agora. Vamos criar 7 objetos. Um para cada Sim, podíamos criar os 7 objetos. Qual é a diversidade da array? O Do array. O array, ainda não temos array, agora aqui estamos a criar os objetos isoladamente, mas podemos colocá-los, eles podiam ser elementos do array. Ou seja, em vez de estarem aqui nestas variáveis Sunday e Monday que aqui inventei, podiam ser elementos do array. Já vamos ver isso com o array. Mas agora queria-vos mostrar, para visualizarmos isto melhor, o que é que estou aqui a dizer. Só isto que aqui está já permite compilar esta parte do day. Vejam, agora já não deu erro aqui. Deu erro no getSun. Porquê? Porque não está aqui nenhum getSun. E vejam, o getSun está a ser chamado com objeto getSun. Quer dizer que é um método que deve estar definido na classe, mas é um método para os objetos da classe utilizarem. Ou seja, quando usarmos o método, temos que pôr objeto.método. Que é o que a gente costuma fazer. Temos a fazer com a tartaruga e com os outros. Fizemos turtle.forward, turtle.setSpeed, turtle. Não sei o quê. A mesma coisa aqui estamos a fazer Sunday.getSun. Então tem que haver um getSun aqui que possa ser chamado. Portanto, se vai ser chamado, tem que ser público. Vai devolver o quê? O getSun. Chama-se getSun. E não tem parâmetros, porque não precisa. Mas vai devolver algo. O que é que queremos que isto aqui devolva? Ou seja, isto é uma função, vai devolver um valor. Estamos a pedir ao objeto Sunday para executar o getSun e isto transforma-se num quê? Num número. Que no nosso caso Que é o primeiro. é o primeiro ou é o segundo, que eu me lembro? É o segundo. Que deve dar 3. A gente está à espera que dê 3 porque... até tem que o comentário. Está a dizer que é sun hours, não é? Então, o método deve devolver o sun. Então, qual é o tipo de dados que o objeto deve devolver? A gente tem que pôr o método devolver. Aqui. Tem que devolver um int. E agora, o que é que o método faz? Estes métodos getters fazem muito pouco. Devolvem simplesmente o valor da variável do atributo. Faz só isto. Portanto, vejam, este método está a fazer uma coisa que à partida podíamos pensar que não faz muita falta. Então, se já temos aqui a variável, porque é que não fazemos Sunday.sun? A razão imediata porque não fazemos é para a variável estar privada e não podemos fazer. Eu agora pergunto a seguir, até para que é que está privada? Podíamos-la pública e já podíamos fazer Sunday.sun. Porque ela está lá dentro também, como o getSun. Vejam que é idêntico, hein? Tanto o método como a variável estão dentro do objeto, por assim dizer. Ou cada objeto tem acesso à sua variável e ao método. E depois o método é que vai usar o próprio objeto para aceder à variável. Mas, vejam... O professor disse que tinha dito que aquilo tinha que ser privado. tem que ser privado. E porquê é que tem que ser privado? Por causa do atributo. Porque nós acedermos diretamente à variável significa que, imaginem que, neste caso, não é um bocadinho forçado pensarmos numa alternativa, porque é tão simples que é difícil pensar em algo mais simples que aquilo. Mas se pensassem que, por exemplo, a quantidade de horas de sol não estava ali numa variável. Mais tarde pensámos assim, não, afinal, estar ali na variável, isto não é grande coisa. Não nos interessa. É preciso ser calculado, por exemplo. Ou era preciso fazer uma ligação. Então, uma ligação pela rede, para ir buscar o valor a algum lado. Então o getSun já não podia ser uma coisa assim tão simples. Se não tivéssemos ali a variável, o getSun eventualmente podia ter que fazer algo mais complicado para obter esse valor. Se nós estivéssemos aqui a aceder diretamente à variável, este código quebrava, como se diz, quando tirássemos da variável já não fazia falta. E então, isso fazia com que uma alteração que à partida poderia circunscrever-se aqui, já se ia propagar para aqui. Já tínhamos que ir alterar aqui também qualquer coisa que já não podíamos aceder à variável. Então a ideia, resumidamente, de escondermos coisas colocando privates, é podermos mais facilmente alterar aqui sem que a alteração se propague para o resto do código.
Portanto, é o princípio, quanto menos os outros souberem do que se passa aqui dentro, melhor. Porque assim podemos alterar dentro das funções, até podemos alterar as variáveis que existem, e isso não é visível aqui fora. Então, isso vai nos permitir fazer alterações aqui, sem que termos que fazer aqui. E isto é um efeito bola de neve. Porque quando começamos a ter programas com várias classes, as classes usam-se às outras. Se a gente alterasse numa, depois tinha que alterar esta, a alteração desta podia-se até propagar a outra. E na verdade podia-se até propagar a várias, porque podia haver muitas a usar esta. Portanto, isto tem um efeito de uma pequena alteração, que a partida era só ali. Já. Porquê? Porque todas estavam a ter acesso a muita informação desta. Se tiverem acesso a menos informação, não temos que fazer tantas alterações. Portanto, isto é a ocultação de informação, ou information hiding em inglês, que é um dos principais princípios da programação, e em particular da programação orientada para objetos. Devemos tentar esconder ao máximo a informação, e então dá origem a estas coisas que parecem um bocadinho redundantes à partida. Escondemos a variável, mas depois precisamos de um método que nos permita obter o valor da variável. Mas isto é muito melhor do que a variável estar exposta, porque não podemos aceder diretamente à variável, o acesso é só pelo método, e como o método pode mudar por dentro, na verdade, no final até podia não haver lá variável. Porque nós só acedemos à suposta variável através do método. Portanto, não tem que haver lá variável. Quando nós fazemos getSum, nós aqui à partida estamos a pensar que sim senhor, vai dar o 3. Mas não é obrigatório. O que é obrigatório é que a função getSum nos devolva a quantidade de horas de sol. Como é que ela faz, não nos interessa. Isto é que é o principal perceber nisto. Não nos interessa porque nós não sabemos o que é que a getSum faz. E não devemos precisar de saber. Só precisamos de saber que a função devolve as horas de sol. Neste caso, estamos à espera de facto de D3 porque acabámos de indicar o 3. Mas, em futuras alterações, porque estas regras são sempre importantes, é os programas, se tiverem sucesso, vão ser alterados. E vão ser revistos e vão ser melhorados. Essas futuras alterações possam circunscrever ao sítio onde realmente tem que ser alterado. E não tem cada coisa que alteramos ir alterar uma data de coisas no programa. Portanto, o getSum pode fazer muita coisa lá por dentro, não nos interessa. E até pode mudar o que faz. O que interessa é que no final devolva a mesma coisa. Faça o mesmo, do ponto de vista do resultado. O resultado deve ser o mesmo. Tá? Então, isto acaba por ser um idioma muito comum. Temos as variáveis escondidas e temos métodos públicos só mesmo, como já falámos antes, só mesmo aqueles que precisam de ser públicos e que devem ser públicos. Outra vez pela mesma razão. Não vale a pena expor para fora o que não é absolutamente necessário ser usado de fora. Temos o método público para obter o valor das horas de sol e mais nada. Pronto, com isto, podemos agora compilar o nosso programa. E uma das coisas que nós podemos já fazer aqui, bem, já podemos executar o programa, para vermos isto. E cá temos as horas de sol 3, horas de sol 4. Porquê? Foi os valores que se colocou aqui. Para um objeto e para o outro. Certo? Mas agora a variável tem lá só o 4. Não, aqui o 3 e o 4, depois o 3 e o 4 já era um bocadinho de confusão. Mas vejam, o 3 é daqui, o 4 é daqui. Não, mas a variável foi carregada com a última indicação, que é o 4. Não, porque há duas variáveis. Essa é que é exatamente a questão principal. É bem para isso que é bom aqui o BlueJ. Ver? Vocês podem chegar aqui e criar um objeto. Vou fazer o mesmo que o programa fez. Fez new. Porque fez dois news. Portanto, se eu for aqui no BlueJ e fazer um new com 3, foi 3. Ele criou aqui um objeto. Por aqui, se conseguimos ver isto tudo. Pronto, está aqui. O que é que este objeto tem? Tem cá um 3. Se eu for aqui criar outro, o outro tem o 3, 4. 3, 4. É a tal minuta. Agora vamos preencher outra minuta. Cá está ela. E cá temos outro, idêntico. Um tem um 3, o outro tem 3, 4. Foi o mesmo que fizemos ali no programa, com código. Criamos na memória, e isto é mesmo que está na memória do computador. Há um sítio que tem um 1, outro tem um 3, outro tem um 3, outro tem um 4. E estes dois sítios estão
Num sítio está 3, no outro sítio está 4. Mas as São os variáveis objetos. são sempre as mesmas. As variáveis são as mesmas porque são a mesma minuta. Por isso é que a analogia com a minuta acho que ajuda. Em 2 minutas diferentes também está lá não memorada nas duas. Sim, eu percebo essa parte, mas a nível de programa tem uma variável que é o sun, né? Como é que essa variável tem vários... Porque quando fazemos new, Quando nós achamos ele que nós utiliza aquilo como uma minuta. Cria uma nova instância daquilo. Portanto, cria um novo reino e um novo sun. Uma nova variável reino e uma nova variável sun. Estas variáveis na classe, dizendo de outra forma, estas variáveis que estão aqui, quando nós as pomos aqui, antes de fazer um new, elas não existem sequer. Elas só passam a existir no sentido de estarem a ocupar memória quando fizermos um new. Estão lá como uma receita para o que tem que ser feito, por assim dizer, quando se faz o new. Quando se faz o new é que acontecem duas coisas, fundamentalmente. É criado espaço para as variáveis todas que aqui estão e é executado o construtor que nós estamos a colocar à frente do new. O construtor o que normalmente faz é atribuir valores a essas variáveis. Porque senão elas teriam valores até desconhecidos. Estavam lá, mas não sabíamos o que é que faz o tinham. new, ele vai criar uma variável reino, mas Cria- não pode ser só reino. Cria um reino e cria um sun. Sim, mas não Dentro pode- do objeto day. Mas tem que ter alguma coisa que diferencia uns dos outros. Que é o Sunday e o Monday. tem o Sunday. O que os diferencia não é propriamente o sun e o Na Monday. memória, na memória. Daqui deste lado, um é que fica no sítio da memória, tal como isto que eu vos mostrei aqui do Blue J. Agora não me mostra isto. A nível de memória, ele vai criar Pá, que chato. Por que é que ele fez isto? Vou abrir outra vez. Agora. O que ele faz é isto, está aqui, na memória. Estes retângulos a vermelho que o Blue J representa assim, são de facto memória que foi reservada. Uma para um objeto dia, outra para outro objeto dia. E essa memória de cada objeto dia, na verdade, corresponde, cada um deles tem que ter memória para uma variável reino e para uma variável sun. Cada vez que criamos um objeto, criamos uma nova minuta que pode ser preenchida. E o preenchimento é feito no construtor. No construtor é que nós dissemos que este 1 e o 3 é que ficava aqui um 1 e aqui ficava um 3 e que aqui ficava um 3 e aqui ficava um 4. Foi isso que dissemos aqui. O que vinha, o 1 e o 3, ficou nestas suas variáveis. Portanto, quando fazemos new day, ele cria estas variáveis e chama o construtor. E o construtor normalmente o que faz é colocar valores nas variáveis. Pode-se fazer de certa forma qualquer coisa, porque é uma função um bocado como as outras. Mas, mais uma vez, boas regras. Tentamos que o construtor não faça muito mais além de inicializar o objeto, no sentido de dar valores iniciais às suas variáveis. Tá? Portanto, isto é uma das coisas principais da programação orientada para objetos que deve estar clara. Quando nós criamos objetos, é isto que fazemos. Criamos memória, ou reservamos memória para guardar a informação desses objetos. Mesmo quando fizeram New GTurtle, ele criou uma zona da memória para guardar os dados da tartaruga. Para ter lá o X e o Y da tartaruga, para ter o size da tartaruga, para ter a cor, para ter a informação se tem a caneta em cima, se tem em baixo. Tudo isso é um conjunto destes atributos, ou da minuta da tartaruga, se quiserem. Além dessa minuta que tem informação, cada tartaruga pode executar aquelas operações. E vai executar essas operações, normalmente, todas ou quase todas, utilizam os seus dados que estão na minuta. Por exemplo, o getX da tartaruga vai devolver o X que está lá na minuta da tartaruga, né? A informação dela. Ou o setSize vai mudar o tamanho da tartaruga. Além do aspecto visual, né, que muda, também vai mudar a informação de qual é o tamanho da tartaruga. Portanto, vai aceder à informação que ela tem. Portanto, cada objeto podem pensar nesta dualidade. Tem por um lado a sua minuta preenchida, por outro lado tem um conjunto de coisas que é capaz de fazer, que são os métodos. Estes métodos normalmente vão utilizar, ou muitas vezes, vão utilizar a informação da sua própria minuta.
Quando o fazem, nós vamos lá, this ponto qualquer coisa. Foi o que fizemos aqui. O thisSun é o método getSun a aceder à variável sun de que objeto? Do objeto que chamou o getSun. Portanto, quando a gente lá fora fez Sunday.getSun, então o this é o Sunday. O this é o objeto a quem pedimos para executar o getSun. Que é o nosso this. Então, porquê? Porque os métodos dão para qualquer objeto. Reparem, não fazia sentido para 20 objetos termos lá 20 vezes o código dos métodos na memória. Isso não acontece. Os métodos estão num sítio. A informação dos 20 objetos é que tem que estar lá, porque cada um tem a sua informação. Portanto, as tais minutas têm que estar lá todas preenchidas na memória de cada objeto. Mas depois, na verdade, todas elas usam os mesmos métodos. Os métodos sabem, como é que sabem qual é a informação do objeto? Através do this, que na verdade é o objeto a quem nós pedimos para executar o método. Quando nós fazemos Sunday.getSun, o this é o Sunday. Quando fazemos Monday.getSun, o this será o Monday. Portanto, o this é sempre o objeto a quem pedimos para executar o getSun. Tá? Alguma questão? Está claro isto? Pronto, então, olhando aqui outra vez para o nosso código, nós tínhamos criado aqui dois objetos e guardado nestas variáveis, mas na verdade, tal como guardámos nas variáveis, podíamos ter guardado num array. É isso que o guia prático apresenta. Portanto, eu aqui